você for ver aí, existe times mais, se você pegar time peça por peça, existe times melhores do que o nosso time, o São Paulo, mas o coletivo do São Paulo começou a funcionar muito bem com o Dorival. Eu acho que tem sido um grande diferencial, e eu acho que o Dorival vai mudar muito. Eu acho que o Rames pode pintar em um segundo jogo, o Luciano num segundo jogo, numa decisão aqui no Morumbi, dependendo do primeiro resultado. Mas claro, botando o coração meio também junto com isso, eu acredito que o São Paulo vai ganhar os 2 jogos, cara. Porra, tá otimista assim, Sozinha? Tô otimista, cara, tô otimista. Até pelo que o time vem desempenhando, cara. Pelo que o time vem desempenhando, principalmente dentro de casa. Eu só acho assim que o São Paulo peca em um aspecto, que você pode ver que ele não pecou contra o Palmeiras e contra o Corinthians. Que foi o quê? As oportunidades que foram criadas, o São Paulo fez o gol. São Paulo, quando é jogo grande assim, um jogo decisivo, o São Paulo precisa ser mais assertivo somente no ataque. As oportunidades que são geradas tem que criar, porque o São Paulo é um time que cria muito. Apesar de muita gente reclamar do Nestor, do Rato, mas é um time que se cria muito. A gente está falando de uma eliminação para o LDU nos pênaltis, onde o São Paulo mandou no jogo. E em todos os jogos tem sido assim dentro de casa. Eu só acho que o São Paulo precisa ser mais assertivo no ataque. Criar oportunidade, se criar 2, faz uma. Não comece a errar gol, porque quando você erra gol, a sua confiança cai, e aí o time do time adversário aumenta e você acaba tendo problema. Mas São Paulo competindo hoje me dá segurança para dizer assim, que eu tenho a confiança, plena confiança, que o São Paulo ganha os 2 jogos. Deus te ouça, então, Sozinha. Deus te ouça. Essa confiança aí, eu acho que a maioria não estava esperando essa confiança toda para esses 2 jogos. O jogo no Maracanã é mais difícil, evidentemente, fora de casa, vai ter uma atmosfera legal também. Estão fazendo uma vaquinha virtual com mais de 100 mil reais já arrecadados, então vai ser uma atmosfera mais complicada. No Morumbi o bicho pega, né, Sozinha? Mas no Maracanã o bicho vai pegar também. Cara, o São Paulo é muito grande, é gigante, cara. Não estou dizendo que o Flamengo é pequeno com relação a isso, mas são 2 gigantes do futebol brasileiro e o São Paulo está jogando bem, cara. O que me dá essa confiança é que o São Paulo vem jogando muito bem, sabe? Mesmo alguns tropeços fora de casa, essa oscilação fora de casa, mas o que me dá esperança é o São Paulo. Eu não vi até agora, eu lembro da entrevista do treinador do Cruzeiro, onde ele disse assim, ó, o time que mais me trouxe problema dentro de casa foi o São Paulo. Então o São Paulo vem jogando bem. Então isso gera confiança, mesmo os jogos que perdeu o Corinthians lá, vem jogando bem, sabe? Tem alguma oscilação, o primeiro tempo contra o LDU foi horrível, mas eu costumo dizer, eu posso falar com propriedade, eu joguei lá em Quito, para mim foi o pior lugar que eu joguei na minha vida. Lá, além de ter altitude, são jogadores muito rápidos jogando na frente, então trouxe muito problema. Mas eu tô bastante confiante, cara. Eu só não vou pro Rio porque eu trabalho, mas no jogo da volta eu vou estar em casa. Eu vou estar junto. Gabi, eu acho que o Souza tocou num ponto aí em relação a jogar fora de casa, né? E ele jogou muito tempo com o Muricy no São Paulo. E Souza, só para te colocar uma questão assim, você acha que o que o Muricy orientava vocês jogando fora de casa? Tinha alguma diferença? Porque o time do Muricy era conhecido assim por não tomar gol, né? Não tomava gol fácil. Tinha alguma instrução específica que ele dava fora de casa assim para vocês ou o time mantinha o mesmo padrão jogando no Morumbi ou fora? Era exatamente o que você falou. A frase era essa, ó, se a gente não tomar gol, a gente vai fazer o gol. Então a gente já sabia de algo, que a gente precisava se defender bem. Se a gente se defendesse bem em uma bola parada, cara, se você prestar atenção, é o Palmeiras hoje. Uhum. É o Palmeiras. O São Paulo da minha época, eu comparo muito com o Palmeiras. Já é aquele jogo bonito de ver? Não, mas é eficiente. Você vai lá, o jogo está difícil, aí tem uma bola parada, aí o Veiga bate bem. Era o nosso time. O nosso time sabia disso, que a gente precisava. O que mudou foi algumas palavras. O que era se defender bem, o Abel usa como sofrer. Ó, se a gente souber sofrer, a gente vai ganhar o jogo. Eu acho que é isso. É você se defender bem, saber das suas qualidades e das suas dificuldades
levar para dentro de campo. Eu acho que é isso. São Paulo começar a se defender bem fora de casa. Claro, né, cara? Eu tenho um medo muito grande, e aí eu vou expor, porque eu tô com vocês. Eu tenho um medo muito grande nesses jogos da arbitragem, né? Porque assim, e aí é uma crítica, que se tivesse que fazer uma crítica a esse elenco do São Paulo, seria assim: eu não vejo nenhum jogador cobrando tanto da arbitragem, sabe? Cara, eu fiquei tão puto no jogo do LDU. Pô, o juiz amarrou o jogo todo, cara. O juiz fez exatamente o que ele quis no jogo. E o que parecia era que a gente tinha aceitado aquilo. E eu escutei, né? Acho que o Nestor falando e alguns falando assim, ó, a gente sabia que ele ia fazer isso. Pô, irmão, pelo amor de Deus, cobra do cara, não deixa. Porque o que a gente tem visto a arbitragem fazer aí é um absurdo. Mas eu acredito que o Júlio Casares, né, deve estar de olho nisso aí, mas é o meu único receio. O resto, eu estou muito confiante. Gabi, só para complementar, eu perguntei isso para o Souza porque eu acho que com relação aos problemas do São Paulo fora de casa nessa temporada, e não só nessa temporada, mas já com o Rogério já vinha sofrendo bastante, eu acho que é essa questão de querer sempre jogar propondo o jogo, tanto dentro quanto fora de casa. E essa preocupação que o Souza falou, pô, primeiro não vamos tomar gol, depois a gente acha um lá na frente. O São Paulo costuma fazer gol fora de casa, fez contra o Corinthians, fez contra o Palmeiras, fez contra a LDU, contra o São Lourenço não, mas é uma exceção, mas sempre toma demais fora de casa, né? Então talvez falte pro Dorival, e tomara a Deus que ele tenha aprendido, entre aspas, isso com essas últimas derrotas fora de casa, né? Que nem sempre o São Paulo vai conseguir virar no Morumbi. Então, de repente, você sair de um primeiro jogo de mata-mata sem tomar um gol, claro que se você fizer um gol melhor ainda, mas sem tomar um gol, você está sempre mais próximo, né, de ganhar o jogo, ou de pelo menos trazer um empate. Então, acho que assim, esse desempenho fora de casa tem muito a ver com esse conceito de querer sempre propor o jogo, sempre controlar o jogo a qualquer custo. Tem hora que você tem que se preocupar em se defender, isso não significa estacionar o ônibus lá atrás e ficar dando bicão para frente. Mas tem hora que você tem que falar, pô, esse jogo aqui a gente precisa de 2 volantes. Né? Às vezes o Dorival vai para campo, o Alisson já é um volante improvisado, que está assim, fazendo um excelente papel, mas já é um volante improvisado. Se ele põe do lado dele ali um cara como o Nestor, um cara como o Neves, que também não são primeiro volantes, o time fica muito aberto. Né? Então você tem que pôr um Luan, tem que pôr um Pablo Maia, alguém para fazer a contenção ali, né? E aí, pô, não toma gol de jeito nenhum. Depois vamos sair pro jogo e tentar achar alguma coisa. Aí sempre tem um errinho individual, alguém que dá uma dormida, e aí, cara, a hora que o time da casa faz 1-0, você fica naquela. E agora? Eu fecho para não tomar mais, ou eu vou para cima com tudo para tentar empatar? E aí vira um jogo meio que uma roleta russa, né? Sim, perfeito. E aí, Souzinho, até o Lucas Silvestre mandou no chat aqui, eu acho que é uma coisa que é interessante a gente pontuar, do Rafinha, né? Porque vai ter o Bruno Henrique, que está em grande fase, é um cara muito velocista, e já tem uma certa idade avançada o Rafinha, né? Então pode ser que sofra um pouco com o Bruno Henrique. Você acha que é um fator preocupante do São Paulo para os 2 jogos, né? Porque é uma fase especial do Bruno Henrique, né, Souzinho? É uma fase especial do Bruno Henrique, vem crescendo, né? Agora, principalmente durante a competição, um cara que ganhou a vaga de titular, né? E em um momento onde o São Paulo, o Cebolinha já estava, mas traz o Luiz Araújo, que é um jogadorzaço. Mas eu não acho preocupante, não, no simples fato, assim, o São Paulo, cara, se tem algo que tem funcionado, principalmente, e vocês vão concordar comigo, a maioria dos jogos que nós sofremos bastante, principalmente fora de casa, fora o jogo do LDU, foi exatamente com a zaga mexida, né? Quando a gente tem a defesa um pouco mexida. Se tem algo que melhorou muito na chegada do Dorival, eu acredito que assim, que o São Paulo parou de sofrer bastante, foi bastante gols, né? Quando é a defesa titular, né? Quando é a defesa que está jogando junto há muito tempo. O Rafinha já é um cara muito inteligente, né? O Rafinha, às vezes, você não tem velocidade, mas você tem a experiência, né? De não dar tanto espaço, né? Eu nunca, nesse tempo todinho agora, apesar de tudo, o único cara que eu vi dar um baile no Rafinha foi o menino do LDU, né? Ele estava na altitude, né? A altitude parece que o cara tá de moto e você tá tipo numa areia malvediça ainda,
Então, eu não vi ainda alguém assim dar um calor, apesar da idade, a idade do Rafinha. O Rafinha é um cara muito experiente. O Rafinha gosta de marcar perto, não aposta velocidade. E por esse aspecto, né? Até por esse aspecto, eu acredito que o Dorival deve manter um jogador que recomponha mais rápido ali para poder dar essa mão ao Rafinha. Porque o Rafinha desce pouco, né? Mas quando ele desce com mais qualidade.